Fala, gurizada, tudo beleza? Aqui quem fala é o professor Yuri. Bom, e vamos hoje para a nossa sexta aula de cálculo. Estamos chegando já perto do fim dessa primeira etapa, antes de começarmos limites, né? E antes de tudo eu gostaria de agradecer a todos os inscritos, ao número de visualizações que vem aumentando cada dia, muito obrigado. Eu também gostaria que se tu pudesse compartilhar com algum amigo teu que tu acha que pode ajudar essas aulas, por favor, compartilha, né? A ideia é tentar chegar até o fim do ano aí os 200, 250 inscritos. Vamos ver, tomara que dê certo, né? Para que a gente consiga. Vamos lá então. Então, na nossa aula de cálculo de hoje, a gente vai falar sobre as funções inversas. Mas o que seria uma função inversa, né? Vamos ver aqui. Em todos os casos que a gente já estudou até agora, a gente estudou funções desse tipo, né? Y igual a f de x, em que x está em função de y. Mas a gente também pode trabalhar com funções desse tipo, x igual a g de y, em que y está em função de x. Tá vendo? Então, por que a gente faz esse tipo de escolha de trabalho? Porque, às vezes, a nossa função, que a gente chama de inversa, a gente vai ver depois como chega nela e tudo mais, mas essa função, às vezes, é mais fácil de trabalhar do que essa, de extrair informações. E a gente consegue ver as relações que elas têm, que a gente vai ver mais em breve. Então, às vezes é mais fácil a gente conseguir determinar a nossa função inversa, x igual a g de y, né? Às vezes é um pouco mais complicada, mas aqui, por exemplo, a gente tem essa função y igual a x ao cubo mais 1. Como que a gente faz a sua inversa? Né? Como que a gente acha o seu x, seu y em função de x? A gente passa o 1 positivo para o outro lado, né? Soma menos 1 dos dois lados, aí vai ficar y menos 1. E aí tira a raiz cúbica também dos dois lados, de forma que a gente encontre x igual a raiz cúbica de y menos 1. Tá bom? Então, com isso aqui, a gente achou a nossa y em função de x. Então, né, o nosso interesse é a gente realmente identificar essas relações que a função e a sua inversa têm, né, essas duas funções aqui. E, né, por ser uma contrária da outra, quando a gente aplica a composição de funções, essas duas funções se cancelam. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, aqui eu tenho a minha f igual a x ao cubo mais 1 e a minha g de y é igual a raiz cúbica de y menos 1, que é do exemplo que a gente tem anteriormente. Se a gente aplicar a função aqui, ó, gof, o que a gente vai encontrar? Fazendo toda a sequência de contas, onde tem x, onde tem y, a gente substitui por f de x, fazendo toda a sequência de contas. Esse 1 vai cancelar com esse menos 1, vai ficar raiz cúbica de x ao cubo, que é x. Beleza. Se eu fizer a fog, tá? O que a gente vai encontrar? Onde tem x, a gente vai substituir por g de y ao cubo, fazendo toda a sequência de contas, a gente também encontra isso aqui dá y. Então, uma cancela a outra. Quando essa característica é respeitada, a gente consegue dizer que uma função é inversa da outra, tá bom? Então, se as funções f e g satisfazem essas duas condições, a gente diz que f e g são funções inversas uma da outra. Ou então que f é inversa de g ou que g é inversa de f. E aí, o que a gente usa? A gente tem uma notação especial para denotar a função inversa, que é esse fzinho com o expoente menos 1. Quando tiver isso aqui, ou um g ou um h menos 1, a gente sabe que essa função é inversa da função f, da função g, da função h original. Tá bom? Então, aqui, para a gente praticar um pouco, vamos resolver esses dois exemplos aqui e vamos ver o que acontece, tá bom? Pega teu chá, teu chimarrão, teu café, tua água, tenta fazer sem olhar como é que a gente faz, dá uma pausa no vídeo e depois volta aí, que logo já estou resolvendo contigo, tá bom? Então, vamos lá. Nesse primeiro exemplo, a gente tem que ver se as duas afirmações respeitam aquilo que a gente acabou de ver da composição de funções. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ver se f bola f de menos 1 de x, vamos ver quanto que isso aqui dá. Isso é a mesma coisa que f dá f menos 1 de x, certo?
Então, agora a nossa f aqui é 2x. Então, aonde tem o x, a gente vai substituir por f de menos 1. Se tu não te lembra, eu vou deixar indicado aqui no card o link para a nossa aula de funções inversas. E o que acontece? A nossa f de menos 1 ela é igual a 1 meio de x. Então, isso aqui é vezes 1 meio de x. O que a gente pode fazer com esses dois? Cancelar. Isso aqui tem que dar x. Para a gente confirmar que essa função é inversa dessa, as duas, quando a gente faz a composição, tanto de uma com outra ou outra com uma, tem que dar igual. Então, f menos 1 bola f de x, isso aqui, essa composição tem que dar x também, para uma ser inversa da outra. Então, vamos ver, ó, f menos 1 da f de x, isso aqui é igual ao quê? A f menos 1 é 1 meio, onde tem x, a gente vai substituir por f de x. Então, isso aqui é igual a 1 meio vezes a f de x é 2x. Então, 2x, o que acontece com esse 2 e com esse 2? Eles podem se cancelar. Então, ó, a gente acha que as duas deram x. Então, as duas são iguais. Com isso, a gente conclui que f de menos 1 é inversa da f. Vamos tentar agora, no nosso exemplo do exercício 2, do exercício B, desculpem. Então, vamos lá. Se a gente pegar aqui o exercício B, a gente vai ter, vamos primeiro fazer a f bola f de menos 1 de x. O que a gente vai ter? Vai ser a f da f de menos 1. Vamos fazer isso para confirmar que realmente a f de menos 1 é inversa da f. Então, a nossa f agora é x ao cubo. Então, a gente vai ter que ter o quê? Ó? F de menos 1 de x ao cubo. Só que a nossa f de menos 1 é x na 1/3. Então, isso aqui vai ser o quê? Ó? X na 1/3 elevado ao cubo, certo? E aí, quando a gente tem esse tipo de coisa, a gente tem x dividido por 3 dividido por 3, porque a gente faz a multiplicação dos expoentes. Isso aqui dá igual a x. Beleza. Agora, para a gente confirmar que elas são inversas, a gente tem que fazer também f de menos 1 bola f de x. Isso aqui tem que dar x também. Então, f menos 1 de f de x. Isso aqui vai ser igual ao quê? Ó? A f de menos 1 nesse segundo caso é x na 1/3. Então, aonde tem x, a gente vai substituir pela f de x na 1/3. A f de x é x ao cubo. A gente vai fazer aqui, ó, x ao cubo elevado na 1/3. Se a gente fizer isso, a gente vai encontrar x na 3 sobre 3, que é igual a x. Com isso, a gente conseguiu comprovar que sim, esta é a inversa dessa. Beleza. Vamos para o segundo item do exercício. Sabendo que a função f tem uma inversa e que f de 3 é 5, encontre a f menos 1 de 5. Como é que a gente vai fazer isso? O que a gente sabe, ó, pessoal? Que a f de 3 é igual a 5, certo? Se eu aplicar a inversa dos dois lados, o que eu quero dizer com isso? Se eu fizer isso aqui, ó, pessoal, f menos 1 de f de 3 é igual a f de menos 1 de 5. Eu posso fazer isso. Preservo as duas funções sem problemas. Então, aqui, ó, aqui já se encontra a resposta que a gente quer encontrar. Então, eu só vou deixar ela virada aqui como primeiro, só para a gente ficar com como a gente quer ali. Então, a f menos 1 da f de 3. Lembra que a gente fez no exercício anterior? O que a gente acabou fazendo? Quando eu tinha, por exemplo, isso aqui, ó, a f menos 1 bola f de x, isso aqui é a mesma coisa que a f menos 1 da f de x, que era igual a x. Lembra? Essas funções, se a gente fizer a f bola f menos 1 de x, então isso aqui é f menos 1 de x.
Isso aqui é igual a x. Por que a gente sabe que realmente é igual a x as duas? Porque ele já diz, ó, sabendo que f tem uma inversa, ele já garantiu que sim, existe uma inversa. E essa f menos 1 eu estou dizendo que é ela. Se a gente diz em relação a x, o resultado sempre vai ser x. Se aqui fosse 2, o resultado seria 2. Se aqui fosse 6, seria 6. Se a gente fizer essa mesma ideia, ó, é a mesma coisa que aqui, ó. Só que no lugar do x, aqui eu tenho 3. Então a gente sabe que isso aqui, ó, se a gente for fazer, ó, f menos 1 de 5, a gente vê, ó, que isso aqui, por essa regra aqui, vai ser igual a 3. Então, com isso, a gente conseguiu achar a resposta que f menos 1 de 5 é igual a 3, que é a inversa aplicada no ponto 5 dá 3. Caso tu não tenha entendido, por favor, coloca aqui embaixo nos comentários ou me escreve que eu tento te ajudar da melhor forma possível para a gente entender como é que resolve este problema, tá bom? Então, voltando à nossa aula, como é que a gente determina, né? Domínio e imagem de funções inversas é bem direto a nossa ideia. O que acontece, tá, pessoal? Como a gente está meio que fazendo a ideia da inversa é pegar o contrário, o domínio da nossa função original vai ser igual à imagem da nossa inversa. E a imagem da nossa função original vai ser igual ao domínio da nossa inversa. Então, o que eu quero dizer com isso? Se em algum problema a gente precisa achar imagem e domínio e está difícil, a gente usa a inversa, determina o domínio da inversa, e se a gente determinar o domínio da inversa, a gente vai achar a imagem da função original. E se a gente achar a imagem da inversa, a gente vai achar o domínio da original. E vice-versa. Tá? São aplicações diretas dos exercícios referentes à imagem e domínio. Então aqui, ó, eu mostro para ti uma receita de como achar a inversa de uma função. Não tem muito mistério. O que tu vai fazer primeiro? Primeiro tu vai escrever a tua função desta fórmula aqui, ó, desta forma. Y igual a f de x. E aí o que tu vai fazer? Todos os lugares que tiverem x, tu vai trocar por y, e o que tiver y, tu vai trocar por x. Depois tu vai isolar o y nessa nova fórmula, e o que tu vai encontrar vai ser a tua inversa. Quer ver? Vamos fazer esse exemplo aqui para tu olhar como é que a gente chega nessas conclusões, tá bom? Vamos lá, então. Aqui está a nossa função. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, ó, o item 1, ele pede para a gente escrever y igual a f de x. Então, o que a gente vai fazer? Y igual a raiz de 3x menos 2, tá certo? No segundo passo, ele diz para a gente substituir. Tudo que tem y vai virar x e tudo que tem x vai virar y. Então, aqui está a nossa função. Se a gente fizer essa troca que ele diz, então aqui vai ser x igual a raiz de 3y menos 2. Depois, na terceira etapa, ele diz que a gente tem que fazer o quê? A gente tem que isolar o y. Então, a gente tem a nossa função x igual a raiz de 3y menos 2. Para a gente isolar o y aqui, a gente eleva dos dois lados ao quadrado, tá certo? Então, aqui vai ter a raiz quadrada de 3y menos 2 elevado ao quadrado. Aqui a gente pode cancelar. Então, isso aqui vai ficar 3y menos 2. Então, x ao quadrado vai ser igual a 3y menos 2. Se a gente pegar, a gente vai isolar o y. Isso aqui vai ficar y igual a x ao quadrado mais 2 divididos por 3. Então, com isso, a gente só vai agora botar na notação de inversa. O quarto passo é o quê? Y é igual a x ao quadrado mais 2 divididos por 3. E com isso a gente encontrou a nossa inversa da nossa função original. Tá certo? A gente consegue com isso determinar a inversa. A função original, f de x, é raiz quadrada de 3x menos 2. E a sua inversa é x ao quadrado mais 2 divididos por 3. Tá bom? Se caso tiver na dúvida, faz aquela aplicação que a gente viu do FOG, da nossa, que a gente viu nas slides anteriores agora, que é fazer f bola f menos 1 e f menos 1 bola f.
vocês vão ver que se fizerem essa aplicação aqui, vocês vão encontrar exatamente x para as duas. Com isso a gente confirma que uma é inversa da outra, tá? Faz isso, fica como exercício para ti, tá bom? Então, voltando agora à nossa aula, então o que a gente tem? Vamos lá. Mas como eu sei que eu posso encontrar uma inversa, né? A gente tem que tomar esse cuidado. Não são todas as funções que são inversíveis. As funções que são inversíveis só são as funções que são injetoras, que são injetivas. Mas o que quer dizer ser injetiva, né? Ser injetiva é o seguinte, ó, dado dois valores diferentes no teu domínio, no x, eu encontro duas imagens diferentes, eu encontro dois valores de y diferentes. Se isso acontecer sempre, eu tenho uma função injetora e, consequentemente, ela é inversível. Mas, por exemplo, olha essa função aqui, ó, que parece esse sino. Eu tenho dois valores de x diferentes, mas nesse ponto e nesse ponto aqui, o y é igual. Então, com isso, ela não é injetora e, por consequência, ela não é inversível, tá bom? Somente funções injetoras que são inversíveis, e aí vocês têm que lembrar dessa definição. Com isso, nasceu o teste da reta horizontal. Não te confunde com o teste da reta vertical. Eu vou deixar aqui em cima para tu lembrar que a gente já tratou sobre ele. O teste da reta vertical, tá bom? É para a gente definir se é realmente uma função. O teste da reta horizontal é para a gente definir se existe inversa, tá bom? Então, olha aqui, ó. Uma função ela tem inversa se e somente se seu gráfico é cortado no máximo uma única vez quando a gente traça uma reta horizontal. Então, por exemplo, se eu tenho aqui a parábola, certo? Se eu traço uma reta horizontal aqui, ó, cruza em dois pontos. Então, isso aqui já não é uma função injetiva, tá certo? Então, ela não tem inversa. Essa função aqui não tem inversa. Pelo contrário, por exemplo, a função y igual a x ao cubo, se eu traçar infinitas retas horizontais, nenhuma vai ser cortada mais de uma vez. Vão ser todas cortadas uma única vez com o gráfico da função. Então, essa função ela tem inversa. Mas, o que a gente pode fazer nesse tipo de função? A gente pode restringir o domínio e dizer que essa função ela só vai ser válida de 0 a mais infinito. Então, todo esse lado aqui do gráfico é cancelado e a gente só enxerga daqui para cá. E aí, se a gente traçar retas horizontais, sim, ela só vai cortar uma vez. Então, quando a gente restringe o domínio, aí a gente consegue que essa função ela seja inversível, tá bom? Isso é a mesma coisa que ocorre quando a gente tem o teste da reta vertical, quando a gente tem a raiz quadrada, né? Que daí, se a gente restringe o domínio, essa função realmente, a função raiz de x, raiz quadrada de x, é uma função. Aqui a gente tem os gráficos das nossas funções inversas, né? Se f tem uma inversa, então os dois gráficos das duas funções, eles são reflexões uma da outra em relação ao eixo y igual a x, em relação à reta que passa na origem. E aí a imagem é espelhada. Por exemplo, aqui, ó, y igual a 2x, a sua inversa é y igual a 1/2 de x. Então, elas são realmente o inverso da outra, são o espelho da outra, ó. Y igual a x ao cubo, tá? A sua inversa é y igual a x na 1/3, que é desta forma. E, por exemplo, a gente tem essa função aqui, y igual a x ao quadrado mais 2 dividido por 3, e a sua inversa é a raiz quadrada de 3x menos 2. E acontece esse gráfico, que são espelhos, uma reflexo da outra, em relação a y igual a x, tá bom? Então, para a gente praticar um pouco, eu trouxe esses 4 exemplos aqui para a gente determinar a inversa de todos eles, tá bom? Então, de novo, antes de olhar como é que a gente faz, dá uma pausa no vídeo, toma aquele refri, aquele guaraná, aquele cafezinho, aquele chimarrão ou aquele chá, muito bom, e tenta fazer. Depois, segue o vídeo que eu vou resolver contigo, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente tem? Vamos resolver um de cada vez. No item A, vamos usar as regras do passo a passo que a gente já viu. Então, o que a gente vai escrever primeiro? Ó? Y igual a 7x menos 6.
Onde tem y, a gente troca por x, e onde tem x, a gente troca por y. Isola o y aqui. Então, isso aqui fica x mais 6 divididos por 7. Com isso, a gente define que a inversa da função ela é igual a x mais 6 sobre 7. Tá bom? Vamos fazer o item B. O item B é y igual a 3x ao cubo menos 5. Mesma coisa, onde tem y a gente troca por x, e onde tem x a gente troca por y. Isola aqui o y. Então, aqui vai ficar o que? X mais 5 divididos por 3 igual a y ao cubo. A gente não quer y ao cubo, a gente quer y. Então, isso aqui é a raiz cúbica de x mais 5 divididos por 3. Então, a gente sabe que a f menos 1 de x é igual a raiz cúbica de x mais 5 sobre 3. Tá bom? Vamos resolver agora o exemplo 6, que é o que? Y igual, é sempre a mesma receita, tá, pessoal? É a mesma forma, vocês não vão se complicar. Isso nos ajuda bastante. Então, onde tem x a gente troca por, onde tem y a gente troca por x, e onde tem x a gente troca por y. Então, aqui a gente conseguiu fazer isso, só que a gente está com essa raiz atrapalhando para poder isolar o y. Então, a gente eleva na 5 dos dois lados. Opa, me equivoquei aqui, escrevi o que eu estava pensando. Então, x na 5 igual a 4y mais 2. Agora, a gente tem o que? X na 5 menos 2 divididos por 4. Isso aqui é igual a y. Então, a gente sabe que f menos 1 de x é igual a x na 5 menos 2 divididos por 4. E o último item, o item D, ele diz o seguinte: a gente tem aquela fração ali. Então, a gente vai escrever como? Primeiro, a gente escreve y igual... Deixa eu fazer esse y melhor aqui. Apaga ali. Então, y vai ser igual a 3 sobre x quadrado. Então, onde tem y a gente troca por x, e onde tem x a gente troca por y. Se esse cara aqui está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando, certo? E se esse cara agora está multiplicando, passa dividindo. Só que a gente não quer y ao quadrado, certo? A gente quer y. Então, y vai ser igual a raiz quadrada de 3 sobre x. Então, a nossa inversa da função é igual a raiz quadrada de 3 sobre x. Espero que tu tenha conseguido entender. Qualquer problema que aconteceu, pode me escrever aqui embaixo nos comentários ou me mandar um e-mail que eu te respondo o mais breve possível e te ajudo, tá bom? Fica bem, nos vemos na semana que vem e tchau!